capacidade de aceleração, capacidade de frenagem, capacidade de gerar aderência lateral em curvas, capacidade de lidar com transferências de carga extremas, não importa o quanto custa o seu carro ou quanto você investir em preparação, tudo o que ele vai conseguir fazer na pista depende literalmente de 4 caras como esse aqui, com mais ou menos 0,2 metros de área. Juntos, essas 4 áreas de borracha aqui não dão nem 1,4% da área de um Sandero RS como o nosso. O nome dessa impressão digital é área de contato e ela representa exatamente isso, a área dos pneus que fica em contato com o solo. Esse mísero 1,4% é capaz de gerar uma força equivalente a quase 1,5 toneladas, 1,25 G nesse carro aqui de 1.160 kg, equipado com os pneus Pirelli P0 Troféu R. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor de como funciona e como se comporta esse cara aí embaixo. Pessoal, compreender a dinâmica dos pneus é a parte mais importante do comportamento do carro em pista. Por isso é muito importante que você tente assimilar o máximo possível desses conceitos que a gente vai apresentar não só nessa, mas em várias matérias sobre o assunto. Uma vez que você conseguir absorver bem esses conceitos, você vai interpretar a dinâmica do seu carro em outro nível e com isso a sua pilotagem vai evoluir bastante. Então vamos lá! Essa daqui é a área de contato desse pneu aqui, dianteiro esquerdo. Se ela fosse feita de material rígido como pedra, essa área de contato seria bem mais curta. Mas dá uma olhada só. Você está vendo essa deformação na parte inferior do pneu? É justamente esse achatamento que permite que essa área de contato seja mais generosa. E é importante você decorar e guardar bem esse termo, deformação, porque ele é essencial para a gente entender o comportamento dos pneus. Só de olhar esse achatamento aqui na porção inferior do pneu, 2 conclusões já saltam aos olhos e a primeira é conhecida por bastante gente. O pneu atua como uma espécie de mola em série com os componentes da suspensão, absorvendo impactos e irregularidades do piso, com a sua carcaça e a pressão interna. E aí o que acontece? Dependendo da pressão que você usa, da carcaça do pneu, do projeto dela, né, e da altura da lateral, conhecida tecnicamente como flanco, você vai ter uma mola mais rígida ou menos rígida, ou seja, o pneu vai colaborar mais ou menos para absorver os impactos. Pneus convencionais para carros populares possuem uma prioridade de gerar conforto para os passageiros, então eles possuem um flanco bem alto e a carcaça é bem maleável. Já pneus esportivos possuem outra prioridade, é gerar e lidar com muito esforço de aceleração lateral e longitudinal, então a carcaça é bem rígida. É por isso que quando a gente olha a lateral de um pneu como esse Troféu R, ele quase não achata na porção inferior. É uma carcaça bem rígida e bastante leve, por sinal. Já a segunda conclusão é o pulo do gato. É aí que a gente começa a entender a dinâmica de um pneu de forma mais aprofundada. Se acontece um achatamento do pneu na porção inferior, significa que a gente tem uma compressão mais ou menos nessa região aqui e um retorno à forma original mais ou menos nessa região aqui. Se eu não errei as contas, isso acontece mais ou menos 21 vezes por segundo se esse carro está a 150 km por hora. E aí o que acontece? Esse fenômeno de deformar e depois retornar à forma original não sai de graça. Parte dessa energia que comprimiu o pneu se perde em calor no momento que ele está se expandindo. Aliás, ele se expande de forma mais lenta. Esse processo de perda de energia em calor é chamado de esterese e é a principal fonte de temperatura do pneu, não é só a fricção com o asfalto. A esterese também é a principal fonte de resistência à rolagem do pneu. Se você já brincou de elástico, esticando ele bem rápido várias vezes, você vai perceber que ele começa a ficar quente depois de um tempo. É a esterese em ação. É puro atrito entre as cadeias de moléculas de borracha, que são bem longas, elas esticam, se rompem e se unem novamente. Voltando para o pneu. Essa deformação e retorno que acontece quando o pneu está girando é só uma das fontes de esterese, mas existem várias outras. Na verdade, quando a gente olha aquela área de contato que eu mostrei no papel no começo do vídeo, paradinha, a gente não tem a menor noção da quantidade de flexões, torções, tensões de cisalhamento e fricção
que esses 4 carinhas passam. É algo simplesmente obsceno. E isso não é ruim. Na verdade, essas distorções que o pneu sofre em sua interação com o asfalto é que permite que ele gere as forças reativas que irão fazer ele funcionar como um pneu. Se ele fosse duro como uma rocha, na hora que você pisasse no freio, por exemplo, a roda ia travar quase instantaneamente. E aí só o arrasto, só a fricção dele com o solo é que iria desacelerar o veículo. Então o que acontece? Na hora que você pisa no pedal de freio e o torque de frenagem é transmitido para as rodas, a reação do solo é de puxar, esticar a banda de rodagem para trás. Isso cria uma deformação, quase como se fosse um tapete de borracha sendo esticado. Então nós temos um estiramento, uma tensão de cisalhamento que acontece bem aqui, no bordo de entrada da área de contato com o solo. Fica um pouco à frente do ponto de pressão vertical máxima, que fica um pouquinho à frente aqui da linha de centro. E aí na região de bordo de fuga da área de contato, mais ou menos por aqui, ele começa a voltar à forma original, né? Estava deformando aqui, começa a retornar à forma original aqui. O que acontece é que nesse processo a gente tem uma deformação estrutural em vários níveis, porque na área da região da banda de rodagem do pneu, a gente tem uma maleabilidade muito maior do que na região do centro. Então a gente tem uma torção estrutural e isso gera uma esterese complexa em vários níveis. Então a gente tem muita energia, muita tensão e muito calor sendo gerado em toda a estrutura do pneu. Quem tem bastante experiência em pista, inclusive, consegue sentir o limite dessa deformação elástica se aproximando. Numa frenagem bem feita, no limite mesmo, o pneu chega até a girar mais lento do que a velocidade efetiva do carro. E quem é que absorve essa diferença de velocidade? É justamente a deformação do pneu. Então acontece uma esterese muito forte no momento da frenagem e é por isso que o pneu esquenta numa frenagem bem feita, mesmo se você não bloquear as rodas. E nas curvas acontece uma situação bem similar. Aqui a gente tem uma borracha representando como se fosse um pneu. A gente tem uma carga vertical agindo, né, para baixo. E aí a gente tem forças laterais, né, na curva agindo. Você está vendo como essa borracha aqui representando o pneu, ela distorce para o lado, mas ao mesmo tempo a área de contato do pneu com o solo ficou no lugar? Isso resulta em uma distorção na banda de rodagem, especialmente na área de contato com o solo. Quando a gente olha a silhueta da área de contato no momento de uma curva, ela assume uma silhueta em forma de D. E mais ainda, quando a gente olha em detalhe o conteúdo dessa área de contato, a gente vai ver que os sulcos desenham uma espécie de S. Mas essa questão do comportamento da área de contato em curvas é tão importante e tão útil para a pilotagem que a gente vai fazer um conteúdo dedicado só para isso. Então vai ficar para uma próxima ocasião. Veja isso aqui, essa é a área de contato do P0 Troféu R do eixo traseiro do nosso Sandero RS. Agora compara com a área de contato do pneu dianteiro. Vocês estão vendo como ela é muito menor, mesmo sendo pneus do mesmo tamanho, do mesmo tipo? Isso acontece por duas razões. Primeiro, porque a gente colocou uma pressão maior nos pneus traseiros, para a gente ter um balanço dinâmico um pouquinho mais neutro. Mas a grande razão para essa diferença é a carga sobre o eixo dianteiro, que é muito maior do que no traseiro. Agora, quando o carro está em movimento, freando, fazendo curvas, acelerando, o que acontece? Aí que entra a grande sacada. As áreas de contato de cada pneu não só se deformam, elas variam dramaticamente de tamanho de acordo com a carga transferida. Na verdade, quando o carro está andando na pista, raramente a gente vai ter as áreas de contato, mesmo do mesmo eixo, com simetria. Cada uma vai estar com uma carga levemente diferente da outra e, portanto, uma área diferente. Numa freada, as áreas de contato dos pneus dianteiros crescem e a dos traseiros diminui. Sob aceleração, é exatamente o contrário que acontece. As áreas dos pneus dianteiros é que diminuem. Numa curva para a esquerda, aí são as áreas do lado de apoio, ou seja, se a gente está virando para a esquerda, são os pneus do lado direito que vão ter uma área de contato maior, enquanto as do lado de esquerdo vão diminuir. Como o Sandero tem uma distribuição de massas um pouco mais dianteira, nesse caso é o pneu dianteiro do lado de apoio que vai ficar maior do que o traseiro de apoio, mesmo os dois sendo pneus que estão com carga vertical maior. Isso quer dizer algo mais, que o momento que você busca o acelerador numa saída de curva vai alterar dramaticamente a carga vertical sobre os pneus. Então, se você acelerar antes da hora numa saída de curva, você vai tirar carga dos pneus dianteiros, principalmente o pneu dianteiro do lado de fora, do lado de apoio. Então, o momento que você volta a acelerar é muito importante. Então agora você tem o X da questão em mãos. Você sabe que o carro está equilibrado sobre 4 pequenas pegadas, as áreas de contato, elas se deformam, elas se esticam nas curvas e o principal, a área delas varia de acordo com o que você está fazendo, com a carga que você está transferindo para frente, para trás e nas curvas. E se está variando a carga, está variando a aderência disponível naquele pneu. Então
O seu papel como piloto é fazer a transferência de peso no momento e na intensidade corretas. Tendo isso em mente, você agora pode calibrar aí seu organismo para realmente fazer a leitura do carro e tentar sentir esses limites de deformação elástica dos pneus, inclusive na longitudinal e na lateral também. Na lateral você vai sentir um pouco melhor pelo volante. Agora na longitudinal não tem muito jeito não, é pelo bundômetro mesmo, com experiência você vai sentindo. Você não precisa bloquear as rodas para você sentir o limite de aderência na frenagem, por exemplo. No nosso próximo vídeo do Flat Out Driving Academy, a gente vai falar sobre erros de pilotagem, os erros mais comuns e que inclusive possuem uma relação direta com essa questão de a gente fazer a transferência de peso na hora errada, no momento errado ou com a intensidade errada. Beleza, pessoal? Então até a próxima e um abraço. Se prepara. Mas olha só, filha da puta de papel, mano. Oh, tem um elefante aqui, estamos na savana. Foi? Do projeto da carcaça é foda. Cena 8, take 1. Cadê a câmera? Ah, tá embaixo, caralho. Para! Porra, mano, na boca a mosca vai pousar, mano. E eu esqueci o resto. Caralho! Que da hora, esse cara tá se divertindo muito mais que a gente. Tô gravando! Santa dicção, Batman. No momento que você busca o acelerador. Mano, a câmera fica virada pra cá só, né? Então vocês não vão ver o que eu tava fazendo.